Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O JPP vê com bons olhos todas as propostas que venham a salvaguardar a preservação da natureza, a manutenção do equilíbrio ecológico e, com isso, o bem-estar da nossa população e o inegável valor turístico que é crucial para uma região como a nossa. E, neste sentido, entendemos que propostas como esta, a da integração do Porto Santo na rede internacional de biorregiões, terá, de facto, um papel importante para o estabelecimento de sinergias e parcerias para a gestão sustentável dos recursos locais. E poderá, inclusive, ter um papel fundamental do ponto de vista agrícola, como refere bem o diploma, mas também acabar com a destruição dos habitats que temos assistido nos últimos anos e trabalhar para uma manutenção dos ecossistemas, promovendo a classificação e gestão das áreas devidamente balizadas e reguladas de elevado interesse ecológico. Mas não podemos deixar de alertar para a necessidade de esta boa intenção do Sr. Deputado Miguel Brito ser, de facto, operacionalizada e colocada no terreno. Porque todos nós conhecemos a realidade dos planos, dos programas, das reservas, de todas aquelas ações que o Sr. Deputado teve a amabilidade de compendiar, que são muito bonitas no papel, dão boas capas de jornais, trazem algum dinheiro dos fundos europeus para as secretarias, alguns governantes ficam contentes, aparentemente são bem intencionados, mas depois há um negligente abandono de todas estas estratégias, áreas, reservas e intenções. E não nos faltam exemplos da inércia governativa em relação a estas situações. Mas como falamos do Porto Santo, olhemos apenas para esta ilha, olhemos apenas para o Porto Santo e olhemos apenas para as reservas protegidas do Porto Santo. Reservas e áreas protegidas que em tempos eram a pérola da conservação da natureza, o pináculo da sustentabilidade ambiental, o exemplo magno da proteção ambiental. Assim apontava realmente a propaganda do Governo Regional. Hoje, e fechando-se a torneira dos fundos comunitários, estas reservas estão simplesmente abandonadas. Até há bem pouco tempo, nem um barco existia para permitir a correta fiscalização e monitorização da rede de áreas marinhas protegidas do Porto Santo. Uma rede de áreas marinhas que não tinha um barco para as fiscalizar. Temos reservas, mas não temos como as fiscalizar, não temos como as proteger. Esta lacuna colocou em causa, inclusive, os trabalhos desenvolvidos em projetos anteriores, a maioria deles com amplos financiamentos comunitários e que exigiam legalmente um programa de monitorização que não tem sido efetuado de forma eficiente. Relativamente aos planos de ordenamento e gestão da rede de áreas marinhas protegidas do Porto Santo, este foi concretizado em 2009, estamos em 2021, estes planos estão em vigor há mais de uma década, sem qualquer tipo de revisão, completamente obsoletos e a necessitar de uma atualização urgente. O mesmo se passa, por exemplo, no plano de gestão do Pico Branco, também ele desatualizado há mais de uma década. Isto quando a revisão e a atualização dos planos de gestão têm de ser efetivadas no máximo de 5 anos, segundo as próprias normas comunitárias. Quando esta é uma imposição legal da União Europeia. Quando estes são os documentos basilares de todas as intervenções feitas nestes locais. Quando são eles que definem as regras de utilização das áreas em causa. Quando situações destas têm levado, inclusive, diversos membros de executivos ao banco dos réus, como foi o caso do Ministério do Ambiente, que foi condenado no Tribunal Europeu por incumprimento da Diretiva Habitats, a nossa sorte é que alguém anda terrivelmente distraído. Numa outra perspectiva, mas não menos gravosa, continuamos a aguardar um plano ambiental e de recuperação paisagística para as pedreiras do Porto Santo, que constituem um imenso passivo ambiental na ilha, com buracos, literalmente buracos abertos no solo, com uma grande negligência em termos ambientais por parte do Governo, suportado por esta maioria parlamentar. São, de facto, imensas as ameaças introduzidas pela falta de interesse científico, pela falta de interesse ambiental, pela falta de interesse social por parte deste Governo Regional. São inúmeros os problemas que são constantemente maniatados e camuflados por uma propaganda refinada e bem limada. Mas os problemas continuam lá, estão lá, e as soluções continuarão a aguardar por melhores intervenientes e por mais competentes governantes. Senhores deputados do Partido Socialista, de facto, a vossa proposta é boa, é uma ideia com mérito
É uma proposta que poderia trazer muito desenvolvimento e mais-valias ao Porto. Mas, tal como todos os exemplos que levantei, temo desapontar-vos dizendo que este Governo Regional simplesmente não terá a capacidade de os implementar e de concretizar as vossas ambições. Não existe capacidade política para tal neste Governo Regional. Não existe interesse político para tal, apesar do mérito da proposta. Mas, não obstante, termino como comecei. O JPP irá aprovar esta proposta porque estará sempre ao lado de propostas que visem a salvaguarda da preservação da natureza, a manutenção do equilíbrio ecológico, o bem-estar da população, a valorização do nosso turismo. Iremos aprovar esta proposta porque, apesar da inércia e da incapacidade do Governo para evoluir, nós iremos estar sempre do lado certo da política, ao lado do Porto Santo, ao lado dos porto-santenses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP.